Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma aula da monitoria começando e hoje a gente vai falar um pouco sobre a fase de instrução e sobre provas no processo civil. Na outra aula a gente terminou de falar da fase postulatória, né? Com a resposta do réu. Entramos na fase de saneamento e esgotamos a fase de saneamento e hoje a gente vai começar a falar da fase de instrução, então, e das provas em espécie, tá? Vou colocar aqui para vocês o material, vou compartilhar aqui, só um minutinho. Coloquei o material aqui e vamos começar. Bom, mais uma vez eu coloquei aqui para vocês a nossa. Só um minutinho. Mais uma vez coloquei aqui para vocês a nossa linha do tempo, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vamos lá. Então, a gente conversou sobre. Na aula passada, a gente conversou sobre contestação, né? A gente viu quais são os tipos de resposta do réu, o que que ele pode alegar na sua contestação, quais são os meios de defesa. Falamos um pouco de reconvenção, quando tem réplica no processo civil, em quais casos é dado ao autor direito de réplica. Daí falamos um pouco das providências preliminares, o que que o juiz faz, qual o papel das partes nessa fase, né, de saneamento. Então, a gente falou um pouco das providências preliminares, do julgamento conforme o estado do processo, né? Aqui na fase de saneamento é a fase que o juiz vai organizar o processo, ver se está tudo certo para a gente caminhar para a instrução e no final a gente ter a sentença de mérito, né? Então, hoje a gente vai falar aqui da fase de instrução, falar das provas, né? Qual a importância dessa fase para o processo civil. Então, deixa eu só. Vamos lá. Eu acho que está aparecendo certinho para vocês. Bom, a fase de instrução, então, ela é uma etapa do processo judicial em que são colhidas as provas para comprovar as alegações das partes e esclarecer os fatos. É uma fase crucial para o desenrolar do caso, porque a fase de instrução é quando o juiz ele vai montar o seu a sua convicção, né? O seu convencimento sobre a matéria. É aqui que o juiz vai analisar, de fato, se os fatos que a parte trouxe na sua petição inicial e se a defesa, o que que realmente aconteceu, o que que não aconteceu, o que que está provado, enfim. É aqui que o juiz vai montar a sua convicção sobre a matéria para ele conseguir dar a sentença da forma mais justa possível. O objetivo principal na fase de instrução, então, é reunir todos os elementos de prova, seja ela documental, testemunhal, pericial, enfim, que servirão para a fundamentação da sentença, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Aqui é muito importante. No processo civil, um dos principais princípios, né, que rege o processo civil é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, aqui é muito importante que todas as partes elas tenham essa oportunidade, né, de trazer provas e do juiz analisar todas elas. Agora eu trouxe para vocês aqui umas. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente.
Agora eu trouxe para vocês algumas disposições gerais sobre a fase de instrução mesmo. Primeiro, a questão do direito de provar. Está prevista lá no artigo 369 do CPC, que fala que as partes têm liberdade para usar todos os meios legais e moralmente aceitáveis para provar a verdade dos fatos que fundamentam suas reivindicações ou defesas. O que que acontece? A gente não tem um rol taxativo de prova. Então, as partes elas podem usar qualquer meio de prova que elas acharem necessários para provar, né, para demonstrar para o juiz os seus fatos, as suas defesas. Então, como a gente não tem um rol taxativo, se eu achar que para provar os meus fatos, os fatos que eu trouxe na petição inicial, eu vou precisar de prova testemunhal ou prova pericial, eu posso requerer isso que o juiz vai analisar. Qual o poder do juiz na condução das provas? Está previsto lá no artigo 370 do CPC. Eu deixei aqui para vocês, ó, os artigos, ó, 369, direito de provar, 370, o poder do juiz. O juiz ele tem a prerrogativa de determinar, por iniciativa própria ou a pedido das partes, as provas necessárias para julgar o caso. E ele pode rejeitar os pedidos de provas se ele considerar que as provas que as partes estão requerendo é irrelevante ou protelatória, que só tem o intuito de ficar enrolando o processo, de ficar empurrando o processo, para não chegar na sentença. O que acontece? O autor ele tem que trazer, né, requerer na petição inicial todos os meios de prova que ele acha necessário para comprovar ali os fatos que ele trouxe. Então, na petição inicial, o autor tem que falar, requer pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a prova pericial, se for o caso, testemunhal, enfim. Na petição inicial, então, o réu ele tem que trazer todos os meios de provas que ele acha necessário. Na defesa, na contestação, o réu ele tem que trazer todos os meios de prova que ele acha necessário, que ele acredita ser necessário para comprovar ali os fatos modificativos, distintivos ou impeditivos do direito do autor. Então, ali na contestação, ele também vai trazer as provas. Na fase de saneamento, que é a fase que o juiz faz essa organização do processo, ele vai determinar quais as provas serão produzidas, dentre as que o autor requereu e as que o réu requereu. O juiz vai determinar ali, vai analisar quais provas realmente são necessárias para ele julgar a causa. E na fase de saneamento, então, ele vai determinar que para tal fato deve ser por exemplo, se for uma questão que a gente está discutindo, uma ação que a gente está discutindo se o documento é ou não verdadeiro, o juiz ele pode determinar a perícia para que um perito analise se o documento é verdadeiro ou se ele é falso. Se eu preciso de prova testemunhal para comprovar aquilo, teve pessoas, né, terceiros, que presenciaram o fato, enfim, eu posso requerer isso e o juiz vai analisar. Realmente é necessária a testemunha? Se for, o juiz vai determinar que seja ouvida essa testemunha. Mas também o juiz ele pode determinar provas de ofício, porque o juiz ele tem que buscar a verdade real. Então, para que ele busque a verdade real, ele pode entender que só aquelas provas que as partes requereram não é o suficiente. Então, ele pode sim determinar de ofício as provas, né, a produção de provas, buscando sempre a verdade real dos fatos. Vou passar aqui. Avaliação da prova pelo juiz, ó, artigo 371. O juiz deve avaliar todas as provas apresentadas no processo, independentemente de quem as tenha trazido ao processo, e deve explicar claramente na decisão as razões que formaram seu convencimento. O que acontece? Independente se o autor produziu aquela prova ou se o réu produziu aquela prova, uma vez que as provas são inseridas no processo, elas fazem parte do processo em si. Não é a prova do João, que é autor, ou da Maria, que é a ré, não tem essa distinção de quem produziu a prova, quem foi a dona da prova em si, o dono da prova em si. A partir do momento que elas fazem parte do processo, elas são do processo, de um todo.
e todas elas servirão para o juiz formar o seu convencimento. E lá na sentença, o juiz ele deve deixar claro, né, explicar de forma clara como ele formou o seu conhecimento, com base no quê, com base em quais provas ele chegou naquela decisão. Bom, admissão de provas de outros processos está lá no artigo 372. O juiz ele tem a prerrogativa de admitir provas produzidas em outros processos, desde que considere que essas provas são relevantes para o caso atual e essas provas elas devem ser analisadas com cautela para ver se no outro processo foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, se essa prova não foi obtida através de um meio ilícito. Então, e quando eu trago uma prova emprestada, né, quando tem essa questão de usar provas de outro processo, a parte que não trouxe essa prova, ela ainda tem o direito de contestar ou complementar essa prova se achar necessário, sempre garantindo a ampla defesa e a integridade do processo, tá? Mas essa questão de provas de outro processo a gente vai ver lá na frente. Eu só trouxe aqui para vocês na disposição geral, porque pode ser que na prática vocês já tenham visto isso, o juiz admitir provas de outro processo. Bom, ônus da prova. O ônus da prova vai determinar quem é responsável por demonstrar a veracidade das alegações. Deixa eu só passar aqui para não perder nenhum tópico importante. Então, aqui o ônus da prova ele vai determinar quem tem que provar aquela alegação. Em regra, quem alega tem que provar. Então, o réu tem que provar os fatos constitutivos do seu direito e o réu, por sua vez, ele tem que provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Então, a regra é que quem alegou aquele fato tem que provar ele. Mas, como a gente tem algumas exceções, a gente pode ter a inversão do ônus da prova. O que é isso, Ju? Inversão do ônus da prova nada mais é do que quando o juiz analisa os fatos, né? Analisa a situação em si e ele percebe que determinada parte tem mais condições do que a outra de provar determinado fato. Então, ele faz essa inversão do ônus da prova. Pode ser que o autor alegue X, mas quem tem as melhores condições de provar X é o réu. Então, o juiz vai determinar que mesmo que o autor tenha alegado aquele fato, o réu comprove ele porque ele tem maiores condições. Essa inversão do ônus da prova acontece muito em questões de consumidor, no direito do trabalho, enfim. Então, ocorre essa inversão do ônus da prova. E daí a gente fala que essa questão que ocorre a inversão dinâmica do ônus da prova, que basicamente é prova quem pode. O juiz vai determinar quem pode comprovar aquele fato e ele vai determinar, então, a inversão do ônus da prova. Bom, fatos que dispensam prova. Está lá no artigo 374, que diz respeito a alguns fatos que não necessitam de prova. Como, por exemplo, aqueles que são notoriamente conhecidos, confessados pela parte contrária, incontroversos ou que têm presunção legal de existência ou veracidade. Antes de eu explicar para vocês o que é isso, um ponto importante, que eu sei que pode ser que muitas vezes esteja claro, mas as provas, elas diz respeito aos fatos alegados. Eu não vou provar o direito, mas tem exceção. Então, assim, as provas, elas dizem respeito aos fatos. Eu vou provar aquele fato que eu trouxe no processo, eu vou trazer uma prova relacionada àquele fato. Eu não vou provar o direito, porque em tese o juiz tem que conhecer o direito. Eu vou trazer os fatos, ele sabe qual é o direito aplicável, né? E eu não preciso provar esse direito, a não ser que o direito, que as partes, né, tragam alguma coisa, algum direito que é sobre questões municipais, estaduais, enfim. Daí o juiz ele pode determinar que a parte faça prova disso, porque o juiz também não tem como ele conhecer
toda a legislação municipal ou estadual, enfim. Então, quando envolve essas questões mais específicas, municipais, estaduais, enfim, o juiz pode determinar que a parte faça prova dessa nota específica. Então, em regra, a gente só prova os fatos. O direito é uma exceção quando é alguma coisa que o juiz não tem como saber, que é impossível ele saber de tudo, dessas questões mais específicas, tá? Então, fatos que dispensam provas. Como eu disse para vocês, a gente prova os fatos, mas tem alguns fatos que eles não necessitam de provas. São, por exemplo, os fatos notórios. O que são os fatos notórios? São fatos de conhecimento de todos. Um exemplo clássico, assim, que todo mundo estuda fatos notórios com esse exemplo. Bom, a gente sabe que o trânsito de São Paulo capital, é muito caótico. E que em dias de chuva, o trânsito de São Paulo piora. Então, se eu estiver discutindo alguma coisa que tenha relação com isso, quem alegou esse fato não precisa provar, porque é um fato notório. Todo mundo tem conhecimento que o trânsito de São Paulo é caótico. Fatos confessados. Se o réu ele confessa o fato, né? Se ele fala, não, realmente aconteceu isso, o autor tem razão, eu não preciso provar. Se o réu confessou, não tenho o que provar ali para a gente protelar a ação. Fatos incontroversos, que é o que eu disse para vocês lá na outra aula. Os fatos trazidos pelo autor e rebatidos pelo réu, eles são fatos controversos. Mas se acontecer do réu ele não rebater algum ponto, ele será incontroverso. Quando ocorre de ter um fato incontroverso na ação, né, ele é tido como verdadeiro, né? Ocorre a presunção de veracidade, que eu disse para vocês. Então, esses fatos incontroversos que não foram rebatidos pelo réu na contestação, né, no seu momento de defesa, eles são considerados verdadeiros e, portanto, não precisam de provas. E tem os fatos presumidos verdadeiros que por si só, quando você traz um fato, você sabe que ele é verdadeiro. Por exemplo, quando a gente tem a questão da administração pública e dos seus atos, né? E daí essa presunção, ela pode ser. Deixa eu trazer aqui para vocês a palavra certa para a gente não se confundir. Essa presunção, ela pode ser relativa, que é aquela que admite prova em sentido contrário, apesar de eu não poder, não ter que provar elas, porque esse fato presumido verdadeiro, ele dispensa a prova. A gente pode ter a presunção relativa, que mesmo que eu não precise provar, ele é um fato que admite prova em sentido contrário, ou pode decorrer uma presunção absoluta, que não admite prova em sentido contrário. Bom, agora a gente vai entrar. Antes de entrar nas espécies de prova, a gente vai falar um pouco sobre a classificação das provas. As provas elas podem ser classificadas de acordo com o seu objeto, o seu sujeito e a forma pela qual ela é produzida. Então, quanto ao objeto, ela pode ser direta ou indireta. A prova direta, comprova o fato principal, de forma imediata e direta, sem necessidade de deduções. Aqui é uma forma diretamente relacionada ao fato que eu quero provar. Por exemplo, uma testemunha que presenciou o fato ocorrido, ou um recibo que prova a quitação do débito que está sendo discutido, enfim, são provas que estão diretamente relacionadas com o fato a ser provado. E a prova indireta, quando não tem relação direta com o fato que eu quero provar. Olha lá, prova direta ou circunstancial. Não comprova o fato principal diretamente, mas apresenta indícios que levam ao fato por meio de dedução ou presunção. Daí eu coloquei aqui nos exemplos para vocês conseguirem entender, fica mais fácil, né? Vestígios encontrados na cena de um crime, como impressões digitais. Então, são provas que indiretamente estão ligadas, né?
que eu posso fazer a dedução, a presunção de como ocorreu aquele fato em si. Então, aqui, quanto ao objeto direta, diretamente ligado ao fato que eu pretendo provar, ou indireta, que não está ligada diretamente com o fato, mas que por meio de dedução ou presunção, eu consigo chegar àquele fato. Quanto ao sujeito, pode ser pessoal ou real. A prova pessoal é aquela realizada por meio de intervenção de pessoas que tenham conhecimento do fato. Deixa eu só trazer aqui. Como depoimento de testemunha das próprias partes. Porque aqui a prova pessoal, ela é feita através da declaração da própria pessoa. Então, ou de alguém que teve conhecimento dos fatos, no caso da testemunha, ou da própria pessoa que presenciou o fato, né? Da própria parte no processo, ou autor ou réu. E a prova real, ela é baseada em objetos ou coisas que comprovam os fatos. E daí a gente está falando das provas documentais, das fotografias, né? Dos objetos que comprovem materialmente o fato alegado. E aqui na prova real também a gente tem a perícia, quando eu estou comprovando a coisa em si. Aqui, classificação das. Quanto à forma, então, aqui é como a forma diz respeito a de que maneira a prova pode ser produzida. E aquela pode ser oral, depoimento, testemunha, enfim, ou escrita, laudo pericial, prova documental, enfim. Quanto à forma, é bem tranquila, oral ou escrita. Agora, sobre antecipação das provas. A produção antecipada de provas, ela é um procedimento previsto para colher elementos probatórios antes do início do processo principal ou em situações que podem comprometer a obtenção futura das provas, como risco de perecimento. Eu já tinha falado para vocês lá na fase de saneamento que a produção antecipada de provas ela é cabível. Então, quando a parte, antes de entrar com o processo, ela quer colher provas para ver se realmente ela vai ter indícios suficientes, né, para entrar com aquele processo, para saber se não vai ser, se ela não vai mover o judiciário sem ter provas. Então, ela pode entrar primeiro com essa questão de terminar primeiro a produção de provas, antecipada de provas, para analisar, ou então quando a gente tem o risco de perecimento da prova, que é o exemplo que eu dei para vocês lá na outra aula, quando eu falei de saneamento, quando eu tenho uma testemunha que é muito importante, mas ela está com algum problema de saúde ou está internada, enfim. E pode ser que ela não aguente, não tenha condições de saúde mesmo para aguentar até essa fase que ela vai ser ouvida. Eu posso requerer, então, a antecipação dessa prova, né? Que ela seja, que ocorra essa oitiva dessa testemunha de forma antecipada, para que não traga prejuízos para o processo. Os principais objetivos da produção antecipada de provas é prevenir desaparecimento ou a degradação de provas, esclarecer questões de fato que serão essenciais no processo futuro, quando eu tenho a produção de provas antes de ingressar com a ação, que eu peço, né, que eu vou requerer essa produção antecipada para esclarecer questões que vão ser essenciais mesmo no processo mais para frente e para obter mais segurança jurídica em possíveis conflitos. Então, às vezes, até para tentar um acordo, eu peço a produção antecipada de provas. Aqui, ó. A produção antecipada de provas é cabível quando há risco de que a prova não possa ser realizada posteriormente, quando existe a possibilidade de que a prova se perca mesmo ou se degrade com o tempo, no caso de testemunhas com saúde fragilizada, que eu disse para vocês, ou documentos
sujeitos à deteriorização. Então, eu posso requerer a produção antecipada para evitar que traga prejuízos ao processo. Evitar o prolongamento da controvérsia. Em alguns casos, a antecipação da prova permite esclarecer pontos fundamentais que poderiam prolongar indevidamente o litígio. Então, isso facilita uma resolução mais rápida e objetiva do conflito, contribuindo para a economia processual. E avaliar a viabilidade do ingresso com a ação judicial. A antecipação de provas também é cabível quando uma das partes necessita verificar a existência de elementos suficientes para fundamentar uma possível ação judicial, que é o que eu disse para vocês. Ela precisa saber se realmente ela não vai mover o judiciário à toa sem ter provas suficientes para isso. Bom, quais provas podem ser antecipadas? Em regra, não há nenhuma restrição de essa prova pode ser antecipada, essa prova não pode ser antecipada. Então, tanto a prova oral quanto a pericial, a documental e até mesmo o depoimento pessoal, vou até arrumar no slide para vocês depois. Vou até arrumar aqui. O depoimento pessoal pode ser antecipado. Então, a gente não tem uma restrição aqui quanto às provas que podem ser antecipadas. O requerimento da prova antecipada. Para solicitar a produção antecipada de provas, o requerente, né, a pessoa que está requerendo essa produção antecipada, seja o autor ou o réu, deve especificar os motivos e os fatos que justificam a necessidade da antecipação. E o juiz, por sua vez, ele vai analisar o pedido com base na urgência e na utilidade da prova naquele momento do processo. Se realmente tem risco da prova perecer, enfim. Então, ele vai analisar aí com base na urgência dessa antecipação e na utilidade da prova, se essa prova realmente é necessária para provar aquele fato ou não. E daí ele pode antecipar, ele pode convocar outras partes interessadas para participar do processo de produção antecipada. Ele pode indeferir o pedido de antecipação de provas, porque ele pode achar que a prova não é necessária ali, ou que a urgência não está demonstrada. Então, ele pode indeferir, ou ele pode deferir e já marcar que essa prova, se for testemunha, que seja ouvida testemunha, se for depoimento pessoal de uma das partes, que seja ouvida de forma antecipada. Aqui é importante ressaltar que durante essa fase não cabe defesa ou recurso. Por exemplo, se ele determina uma prova que o autor requereu, não cabe ao réu fazer uma defesa ou apresentar um recurso sobre essa decisão que deferiu o pedido de antecipação de provas, exceto nos casos de indeferimento do pedido de realização da prova. Então, se eu estiver diante de uma decisão que indeferir, daí a gente pode falar de recurso dessa decisão que indeferiu o pedido de antecipação, tá? Bom, agora a gente vai falar das provas em espécie. Eu coloquei aqui para a gente começar pela prova documental. Eu vou até trazer aqui para vocês. Prova documental é constituída, então, por documentos que comprovam os fatos relevantes ao processo. Pode ser pública, expedido por autoridade competente ou particular. Qual o momento da apresentação? Como eu disse para vocês anteriormente, a prova documental deve ser apresentada junto com a petição inicial, no caso do autor, ou na contestação, se for o caso do réu, salvo justificativas especiais. Aqui, quando eu coloco salvo justificativas especiais, por exemplo, se eu tive acesso ao documento só em momento posterior que eu ingressei com a ação, ou só em momento posterior que eu trouxe a contestação. Então, apresentando justificativas para isso, para que eu traga o documento em momento
posterior ao que ele deveria ser apresentado, a regra é que o autor é presente na petição inicial e o réu na contestação. Força probante. Os documentos públicos têm presunção de veracidade, enquanto os documentos particulares podem ser questionados quanto à sua autenticidade. A gente fala que é uma prova passiva, né? Porque ele pode ser produzido por qualquer outra pessoa. E aí a gente está falando de documento impresso, digital, imagens, vídeos, tudo isso entra na prova documental, tá? É uma prova de grande relevância, enfim, porque tem questões mesmo que versam apenas sobre questões documentais. Então, para o processo civil, é uma prova de grande relevância, é uma prova muito importante. Então, a gente tem que considerar isso. Aqui, documentos públicos têm presunção de veracidade, enquanto os documentos particulares podem ser questionados quanto à sua autenticidade. Quando a gente fala de documentos particulares, é mais fácil que ocorra, por exemplo, uma falsificação, algum erro no documento, do que em documentos públicos. É por isso que os documentos públicos, eles gozam dessa presunção de veracidade. Aqui, ó. Classificação da prova documental. Os documentos, né, a prova documental, eles podem ser classificados segundo a autoria, eles podem ser autógrafos e heterógrafos. Os autógrafos são aqueles criados pelo próprio autor da declaração. Você mesmo produz e você declara, é de autoria própria aquele documento. Aqui, ó. Autógrafos são aqueles criados pelo próprio autor da declaração. Eu crio e eu declaro. Enquanto heterógrafos são produzidos por terceiros, como os tabeliães. Uma outra pessoa, aqui nos heterógrafos, uma outra pessoa, ela declara. Uma pessoa declara e a outra escreve. Então, a gente não tem uma autoria própria. A pessoa declara e a pessoa produz. Aqui, uma pessoa declara e a outra produz. Aqui a gente fala de documentos públicos, porque a pessoa vai, por exemplo, até o cartório, ela faz a declaração e o tabelião, ela escreve. O tabelião escreve e a pessoa declara. Documentos públicos e privados. Documentos públicos são aqueles emitidos por funcionários públicos no exercício de suas funções. E documentos privados são os originados por particulares. Eu acho que essa classificação aqui ela é bem tranquila de entender, né? Bom, agora a prova pericial. Deixa eu só trazer aqui para vocês. Bom, a prova pericial, ela é análise técnica realizada por perito nomeado pelo juiz para esclarecer questões que exigem conhecimento específico. Essa prova é essencial em casos onde os fatos envolvidos não podem ser adequadamente avaliados sem o auxílio de um especialista na matéria, garantindo que a decisão judicial se baseie em informações precisas e fundamentadas. Porque, como eu disse, o juiz não tem como saber de tudo e às vezes envolve uma questão que precisa de um conhecimento técnico específico de determinada área que o juiz não tem conhecimento. Então, ou da medicina, ou questão de engenharia, ou psicologia, né? E daí não tem como o juiz analisar. Então, daí as partes podem requerer essa prova pericial justamente para que a decisão ela seja mais justa e adequada ao caso em si, ao caso específico. Quanto ao procedimento da prova pericial, o procedimento ele inicia então com a nomeação do perito, que após a análise dos elementos do processo, ele vai elaborar um laudo pericial. Nesse laudo, então, ele vai trazer suas conclusões e justificativas em relação às questões analisadas, em relação àquela questão técnica que depende dele. Então, durante a perícia, as partes elas podem formular quesitos. Quesitos nada mais são do que perguntas que o perito deve responder, além de poder indicar assistente técnico que o represente e colabore no acompanhamento da perícia.
Então, essa participação permite que as partes influenciem diretamente na produção de prova pericial, promovendo um equilíbrio entre as partes no processo. Eu já vou falar para vocês sobre o assistente, mas aqui, ó, casos comuns da prova pericial, utilizado em processos envolvendo engenharia, contabilidade, medicina e as demais áreas especializadas. Deixa eu só ver o tempo. Então, quando eu tenho alguma questão que dependa de um conhecimento técnico que o juiz não detém, esse conhecimento técnico, eu vou requerer a prova pericial e o juiz vai analisar, se for o caso, ele vai determinar, vai nomear um perito para analisar essa questão que está sendo solicitada pelas partes. Hum, Aqui, ó, pulei. Valor probante. Possui um grande peso, especialmente em áreas técnicas onde o juiz não tem expertise. Então, quando a gente fala que ele possui um grande peso, é porque o juiz ele não vai analisar, ele não vai julgar aquela questão que ele não tem conhecimento, assim, às cegas, vamos dizer. Então, ele tem grande relevância, porque às vezes a questão depende unicamente de prova pericial. Então, se for o caso, ela possui um grande peso para o juiz formar o seu conhecimento sobre aquele fato. O perito. Quem é o perito? Como é feita essa seleção? Os peritos designados para realizar as análises técnicas no âmbito judicial devem ser profissionais legalmente habilitados e registrados em um cadastro mantido pelo tribunal, conforme disposto no CPC, né? Está lá no artigo 156, parágrafo 5º do CPC. Essa exigência assegura que os peritos possuam a formação e a experiência necessária para realizar avaliações precisas. E daí, em localidades onde não há profissionais cadastrados, o juiz ele tem a discricionariedade de nomear peritos qualificados que possuam a experiência necessária, garantindo que a prova pericial seja realizada por alguém com conhecimento adequado sobre o tema em questão. Então, o tribunal, né, ele tem um cadastro que pessoas qualificadas de determinadas áreas são habilitados e registrados, então, dependendo da necessidade, o juiz faz essa nomeação dos peritos. Os peritos eles devem manter a neutralidade total, não podendo ter qualquer impedimento ou suspeição que comprometa sua objetividade e credibilidade. Então, o perito é uma pessoa imparcial, que ele vem para o processo apenas para analisar aquela questão técnica, então ele não pode corresponder mais para um do que para outro, ou ter esse comportamento tendencioso para uma das partes. Ele tem que ser imparcial e neutro para garantir que a sentença ela corresponda de forma justa com o que está sendo pedido e analisado. Como eu disse aqui, quando eu estava falando iniciando a prova pericial, as partes elas podem nomear assistente técnico para acompanhar a perícia. Qual o papel do assistente técnico? Eles funcionam como auxiliares das partes, oferecendo suporte técnico e elaborando pareceres que podem confirmar ou contestar as conclusões do perito oficial. O que acontece? As partes, elas têm a faculdade, tá? Não é obrigatório que elas contratem assistente técnico, até porque isso é pago pela parte que requereu assistente técnico que contratar. Mas a parte, se achar necessário, pode contratar uma pessoa especializada naquilo que está sendo analisado, que tem conhecimento técnico, para acompanhar a perícia. E daí essa pessoa, diferente do perito, ela não vai ser imparcial, porque ela vai ser contratada pela parte, então ela vai funcionar como auxiliar da parte que contratou, defendendo os interesses da parte, e dela vai acompanhar essa perícia, seja um exame, seja uma vistoria ou uma avaliação de bem, por exemplo, enfim. E pode elaborar parecer, contestar
que o perito trouxer, enfim, ele vai auxiliar ele vai auxiliar a parte mesmo, porque a parte também às vezes não tem conhecimento técnico. Então, ela contrata alguém especialista para fazer esse acompanhamento do perito. Atuação. Eles desempenham um papel ativo na análise e interpretação do laudo pericial, fornecendo insights adicionais ou alternativos. Então, como eles também têm conhecimento técnico daquilo que está sendo analisado, eles podem contestar as conclusões do perito, eles são os únicos capazes de fornecer ali, de levantar alguma dúvida sobre aquilo que o perito está fazendo, sobre o relatório que o perito trouxe, enfim. Mas, como eu disse, não é obrigatório, contrata quem quer, porque é um serviço caro. Tem pessoas, tem empresas que só trabalham com assistentes técnicos para perícia, por exemplo, médica. Então, é faculdade das partes, tá? Faz quem quer. E daí o assistente, ele defende os interesses da parte que contratou. Deixa eu passar aqui para vocês, para a gente não ter erro. Depoimento pessoal. Vamos lá. Depoimento pessoal é uma prova prestada pelas próprias partes envolvidas no processo, cujo objetivo é esclarecer pontos relevantes do litígio. Este tipo de prova permite que as partes apresentem suas versões dos fatos diretamente ao juiz, contribuindo para a formação do convencimento sobre as alegações apresentadas. Aqui, então, quando a gente fala de depoimento pessoal, a gente está falando da oitiva das partes, das próprias partes que compõem o processo. Quem pode requerer tá até aqui, ó. Quem pode requerer e prestar depoimento pessoal? Exclusivamente a parte contrária tem legitimidade para requerer depoimento pessoal, com o intuito de captar uma confissão que possa ser decisiva para o julgamento. E aqui, muitas pessoas usam isso como estratégia mesmo de defesa. A parte, ela vai requerer o depoimento pessoal, por exemplo, eu sou autora, eu vou requerer o depoimento pessoal do réu para tentar tirar ali desse depoimento pessoal do réu uma confissão que possa ser decisiva para o julgamento. Então, eu vou requerer isso para que o réu venha aos autos, né, que vai ser uma oitiva, ele vai falar diretamente com o juiz, apresentar os fatos, e ali eu vou tentar tirar uma confissão dele sobre os fatos trazidos. No caso de partes que sejam pessoas jurídicas, seus representantes legais ou prepostos com poderes para confessar, que tenham conhecimento direto dos fatos, devem prestar depoimento. Então, se for pessoa jurídica, o representante legal ou preposto, ele vai fazer esse depoimento pessoal, vai prestar depoimento pessoal. E para os indivíduos absolutamente incapazes, a representação será feita por seus tutores ou curadores, e os relativamente incapazes podem depor diretamente, sempre respeitando suas capacidades individuais de compreensão e expressão. Então, o depoimento pessoal é importante trazer para vocês que o depoimento pessoal ele é diferente do interrogatório livre. O depoimento pessoal, as partes vão requerer que a outra parte seja ouvida, e no interrogatório livre, o juiz que vai requerer, né, que as partes sejam ouvidas. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês, que eu trouxe antes. Confissão. A confissão é a admissão de um fato desfavorável pela própria parte durante o depoimento. Ela é considerada uma prova relevante e possui grande peso probatório, uma vez que demonstra a veracidade de uma alegação. Quando uma parte confessa um fato, essa informação pode ser determinante para a resolução do caso. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Como eu disse, que o depoimento pessoal ele é usado estratégia para tentar uma confissão da parte.
A gente pode ter a confissão espontânea, né? Que ela é livre, espontânea, de livre, e espontânea defesa, que eu disse para vocês que o réu ele pode confessar ser verdadeiro os fatos trazidos pelo autor, por exemplo, na petição inicial, ou ela pode ser provocada, que é o caso do depoimento pessoal. O depoimento pessoal é um ato personalíssimo, porque só a parte pode prestar. Como eu disse para vocês, ali no caso de partes que sejam pessoas jurídicas ou absolutamente incapazes, ou relativamente incapazes, quando eu digo que é um ato personalíssimo, que só a parte pode prestá-lo, mesmo que no caso das pessoas jurídicas, quem vai prestar o depoimento pessoal representando ela é um representante legal ou um preposto com poderes para confessar e que tem um conhecimento direto dos fatos. Então, não vou trazer uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da empresa, enfim, para ser preposto ali, não vou colocar, sujeitar a, a, a empresa, né, a pessoa jurídica, a um depoimento pessoal, se eu não tenho alguém que realmente conheça os fatos. Porque, como eu disse, aqui o objetivo é tentar uma confissão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se eu não passei para vocês. Ah, tá certo. Pena de confissão. Ainda falando sobre depoimento pessoal. A recusa em depor ou ausência injustificada da audiência após a devida intimação pessoal e a advertência sobre a pena de confissão acarreta a presunção de que os fatos alegados contra a parte são verdadeiros. Então, se a pessoa, né, se a parte se recusar ou se ausentar injustificadamente à audiência, após ter sido devidamente intimado sobre o depoimento pessoal, né, sobre essa prestação de depoimento pessoal, vai acarretar a presunção dos fatos alegados contra partes sejam considerados verdadeiros. Qual o procedimento para que ocorra o depoimento pessoal? O pedido de depoimento pessoal deve ser expressamente formulado nas peças iniciais do processo e reiterado durante a fase de especificação de provas. A inquirição ocorre durante a audiência de instrução e é fundamental que a parte seja intimada pessoalmente, sendo informada das consequências do não comparecimento ou da recusa em depor. Então, na audiência de instrução, vai ocorrer o depoimento pessoal, né? E a parte ela precisa ser intimada pessoalmente e ela precisa ser advertida sobre as consequências da sua recusa ou da sua ausência injustificada. O juiz é a pessoa responsável por conduzir a inquirição das partes, permitindo que a parte contrária faça perguntas, sempre com a sua intermediação. Então, não é o que eu pergunto o que eu quero. O juiz ele vai fazer vai conduzir o depoimento pessoal e a parte ela vai formular a pergunta e o juiz, se ele entender necessário, ele vai fazer a pergunta para a outra parte para que ela responda, mas se o juiz achar que a sua pergunta não é pertinente, não é cabível, ele não vai fazer, a outra parte não vai ter que responder. Essa estrutura, né, que o juiz conduza a inquirição, ela é essencial para garantir que o depoimento pessoal ocorra de forma justa e organizada, contribuindo para a busca da verdade material no processo, porque senão vira só um ataque na audiência de instrução, a pessoa pergunta o que quer, o outro já vem com 5 pedras na mão. Então, isso do juiz conduzir a audiência é também para visando a organização e a busca da verdade real sobre os fatos. Agora, sobre prova testemunhal. Prova testemunhal. Constitui dos relatos de pessoas que presenciaram ou têm conhecimento dos fatos relacionados ao processo. Deixa eu trazer aqui para vocês.
É um meio ativo, porque ela é uma prova produzida pela própria pessoa, nesse caso, que tem um conhecimento ou que presenciaram os fatos relacionados ao processo. A sua utilização é ideal para casos onde não há documentos ou outras provas diretas dos fatos. Então, tem fatos, né? Tem ações que a gente não tem depoimento, que a gente não tem documento, por exemplo, que só pode ser provada pelo depoimento, pela prova testemunhal mesmo. Então, por exemplo, um acidente de trânsito, que a pessoa fugiu, enfim, que eu tenho testemunhas que presenciaram, eu posso trazer, requerer essa prova para demonstrar para o juiz, olha, realmente aconteceu o acidente, o réu fugiu, né, se evadiu do local. Então, as testemunhas, elas vão comprovar, elas têm conhecimento dos fatos e elas vão trazer isso, vão expor isso para o juiz. Limites. O Código de Processo Civil impõe limites ao número de testemunhas que podem ser apresentadas, variando de 3 a 10, depende do tipo de ação. Então, aqui pode ser no máximo 10 e 3 testemunhas por fato. Então, é importante isso. Geralmente, assim, na prática, a gente pede para ter pelo menos 3 testemunhas, né? Para não ficar, por exemplo, só uma testemunha que viu, que presenciou aquilo, para não ser uma prova muito frágil também. Apesar de ter muitos processos que dependem unicamente da prova testemunhal, a gente costuma falar que a prova testemunhal é uma prova fraca, porque como a gente está falando de pessoas, pode ser que a pessoa minta sobre o que aconteceu, ou ela pode esquecer do que realmente aconteceu, porque às vezes a gente tem um lapso temporal muito grande entre o fato, entre a ocorrência do fato, até o momento da instrução, né, que a testemunha ela vai ser ouvida. Então, pode ser que a parte venha esquecer de algum detalhe muito importante, ou ela possa é, ou ela pode vir a se confundir sobre o que realmente aconteceu. Então, a prova testemunhal ela é uma prova menos segura em relação às outras, por exemplo, em relação à prova documental. Então, a testemunha é uma pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Ainda quando a gente fala de prova testemunhal, eu trouxe aqui para vocês, ó. Qualificação e capacidade. Pessoas naturais sem envolvimento direto no processo que possuem um conhecimento relevante dos fatos. A capacidade para testemunhar é negada a menores de 16 anos, pessoas com impedimentos mentais significativos ou aqueles cuja percepção dos fatos é limitada por deficiências sensoriais graves. Impedimentos e suspeição. O Código de Processo Civil prevê várias situações em que uma testemunha pode ser considerada impedida ou suspeita, incluindo relações familiares ou emocionais com as partes ou interesse direto no resultado do litígio. Aqui a gente pode ter a contradita na fase de instrução, a contradita das testemunhas, que é quando a parte contrária, né, ela vai apontar as hipóteses de incapacidade, impedimento ou suspeição. Que pode ser que eu traga para o processo a minha melhor amiga. Então, a parte vai contraditar. Depois que é feita a qualificação da parte, a, a qualificação da testemunha, desculpa, a parte ela tem que contraditar, ela tem que demonstrar para o juiz apontar que a parte ela é impedida, ela é suspeita, ou ela é incapaz de estar ali na figura de testemunha. Então, se for uma melhor amiga minha, amiga íntima minha, de frequentar minha casa, enfim, e eu levar ela como testemunha e a parte contrária, ela identificar isso, que é minha melhor amiga, que é amiga íntima, de visitar minha casa, enfim. A parte ela pode contraditar a minha testemunha, pode apontar isso para o juiz, mas ela tem que provar. Ah, entra lá no meu Facebook, tá eu e essa testemunha, ela tá todo final de semana na minha casa, a gente tá saindo junto, é madrinha dos meus filhos, enfim, eu vou demonstrar isso para o juiz para demonstrar
casos de impedimento ou suspeição. Ou quando a testemunha ela é inimiga da parte contrária, enfim, que ela tem motivos para estar ali, por exemplo, falando coisas que podem prejudicar a outra parte. Então, tudo isso tem que ser demonstrado para o juiz, porque daí ocorre o impedimento ou a suspeição da testemunha. Quando eu faço esse contradito, o juiz acolhe, né? As partes elas vão ser ouvidas como informantes. Então, as testemunhas elas serão ouvidas independente de compromisso e o juiz determinará o valor da prova. Então, as partes vão ter que falar a verdade e o juiz vai determinar se aquela pessoa ela vai ser ouvida como testemunha ou como informante apenas para elucidar os fatos mesmo. Bom, acho que é isso sobre prova testemunhal, as partes mais importantes. Então, mãe não pode ser testemunha, marido não pode ser testemunha, quem tem interesse direto no resultado do processo não pode ser testemunha. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, é importante que as partes, mais do que conheçam as suas próprias testemunhas, conheçam as testemunhas da parte contrária, justamente para que, se for o caso de impedimento ou suspeição, que elas consigam apontar isso para o juiz e provar isso para o juiz no momento oportuno, para não prejudicar essa análise que o juiz vai fazer com base na prova testemunhal, tá? Bom, eu acho que é isso sobre prova testemunhal. As partes, a prova, quando eu falo de testemunha, ela tem alguns direitos e deveres. Então, eles têm quais são os deveres? Comparecer em juízo, para prestar, né, o seu testemunho, prestar o depoimento e dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Então, se você vai ser testemunha de algum processo, você tem que falar a verdade. E quais são os seus direitos? Ela tem o direito de excusar-se, então ela não é obrigada a ser testemunha, ela pode excusar-se ou ser ressarcida, se for o caso, tá? Então, e quando que eu apresento essa testemunha? Na fase de saneamento, se o juiz entender que é caso de escutar testemunhas, que as testemunhas são relevantes para o deslinde da causa, ele vai determinar e as partes vão apresentar o rol de testemunhas, com a qualificação de cada um, enfim. Número de testemunhas, como eu disse, 10 no máximo, sendo 3 por fato. Também pode ocorrer aqui a acariação, que é quando eu coloco duas testemunhas cara a cara. Quando eu tenho divergência entre os testemunhos, cada testemunha falou uma coisa, eu posso requerer então a cariação delas para que as partes sejam colocadas cara a cara para a gente ver quem está falando a verdade e como de fato ocorreu aquilo que está sendo dito por elas. Então, como a gente tem essa divergência entre testemunhos, a cariação serve para colocar cara a cara e a gente vê que realmente é verdade do que eles estão falando ali. Bom, é isso. A intimação. A intimação do juízo é dispensada, o próprio advogado intima as testemunhas que achar necessário. Tá? Prova testemunhal. O procedimento: iniciação e condução. A prova testemunhal pode ser iniciada de ofício pelo juiz ou a pedido das partes em qualquer fase do processo. Essa flexibilidade permite que a produção de prova testemunhal ocorra sempre que o juiz considerar necessário ou quando as partes solicitarem, garantindo que todas as informações relevantes sejam apresentadas para a correta decisão do litígio. Documentação e registro. O conteúdo dos depoimentos é rigorosamente registrado em um auto circunstanciado que contém todos os detalhes relevantes da audiência. Além disso, o registro pode incluir a gravação em áudio e vídeo, assegurando a transparência e a fidelidade dos depoimentos, assim como o depoimento pessoal que as partes prestam
A oitiva das testemunhas, ela é reduzida a termo, ela é registrada. Então, hoje é muito comum que seja gravado, tá? Então, quando você entra lá no processo, hoje, autos digitais, tem essa gravação da oitiva da testemunha e do depoimento pessoal. Então, fica gravado áudio e vídeo para garantir essa clareza. Até porque, para não depois não ficar, ai, mas eu não disse isso, ai, fulano disse aquilo. Então, ele é gravado para não ter essa contradição mesmo. Disse ou não disse, é, esqueceu de falar ou falou mesmo. Então, ela fica registrada até para maior segurança das partes, tá? Provas em espécie ainda, a gente vai falar sobre inspeção judicial. Eu estou passando mais rápido nessa parte, porque é uma parte, acredito eu, que seja uma parte mais lógica. Tem algumas regrinhas mais chatas, chatas assim que eu digo, de guardar mesmo, essa questão de número de testemunha, quem pode ou não pode ser, mas as provas em si é uma matéria mais fácil de compreender. Bom, inspeção judicial é o exame direto do juiz sobre pessoas, objetos ou lugares que estejam relacionados aos fatos discutidos. Então, a inspeção judicial é o exame realizado diretamente pelo juiz sobre pessoas, coisas ou objetos, ou até mesmo lugares que estejam relacionados aos fatos discutidos no processo. Para ser sincera, a inspeção judicial é uma prova assim que você não vai ver sempre o juiz indo verificar se os objetos, os lugares, enfim, se ocorria aquilo mesmo que foi falado no processo. É uma prova mais difícil de você ver na prática, mas existe e a gente tem que estudar. Mais difícil você ver o juiz indo fazer um exame sobre a pessoa, objeto, enfim, mas, né, tá no Código de Processo Civil e a gente tem que estudar. Qual a finalidade? Permite que o juiz tenha uma análise visual direta e útil para melhor compreensão de circunstâncias ou condições materiais do caso. Então, permite que o juiz ele forme o seu convencimento de maneira mais sólida e embasada nas particularidades da situação, porque, em tese, o juiz vai estar vendo, ele mesmo vai estar fazendo o exame sobre aquilo, sobre questões relacionadas aos fatos discutidos. Procedimento. O juiz ele pode decidir realizar a inspeção de ofício, ou seja, por iniciativa própria ou a pedido das partes. Durante a inspeção, as partes e seus advogados têm o direito de estar presentes, garantindo que todas as perspectivas sejam consideradas. Esse procedimento colabora com a transparência do processo e para a coleta de informações que possam influenciar a decisão judicial. Como eu disse, é uma prova mais difícil de ser vista na prática, mas vocês agora já estão sabendo que existe essa possibilidade do juiz, a própria pessoa do juiz, fazer o exame das pessoas, objetos, coisas ou lugares relacionadas aos fatos discutidos no processo. E outra coisa importante aqui falar que o juiz, quando ele faz a inspeção judicial, ele também faz a lavratura de um ato circunstanciado. Ele vai descrever essa inspeção, vai registrar tudo isso, como foi feito, que foi analisado, enfim, para trazer aos autos mesmo, para colocar lá para que as partes tenham conhecimento. Mas, como eu disse, as partes e os advogados têm o direito de estar presente e de fazer esse acompanhamento, tá? Participação das partes. O artigo 483 estabelece que a inspeção deve ocorrer no local onde a pessoa ou coisa se encontra, salvo se sua movimentação for muito onerosa ou tecnicamente difícil. As partes têm o direito de acompanhar a inspeção, oferecendo esclarecimentos e fazendo observações que julguem úteis para a causa. Assistência técnica. O juiz pode ser auxiliado por um ou mais peritos durante a inspeção, principalmente quando são necessários conhecimentos técnicos
e específicos para a interpretação dos fatos observados. Então, o juiz ele pode fazer a inspeção judicial e pode determinar que um ou mais peritos, né, fazer essa nomeação para que os peritos acompanhem ele durante essa inspeção, justamente para analisar questões técnicas sobre o que está sendo analisado. E a documentação, que eu disse para vocês que após a diligência será lavrado um ato circunstanciado que vai detalhar tudo o que for relevante para o julgamento da causa. E daí esse ato circunstanciado pode ser complementado por imagens, gráficos, enfim, o que for necessário para trazer mesmo todas as informações necessárias. Prova emprestada. Como eu disse para vocês anteriormente, lá nas disposições gerais, as provas emprestadas, elas referem-se, né, às provas que foram colhidas em outro processo e que podem ser utilizadas no processo atual, desde que ambos envolvam as mesmas partes e questões conexas. Então, não faz sentido eu requerer a produção de uma prova emprestada, né, que outra prova seja trazida de um outro processo para o processo que a gente está discutindo, isso não tem nada a ver com aquele processo. Essa possibilidade, então, de prova emprestada visa evitar duplicidade de esforço e garantir a eficiência da justiça, aproveitando provas já existentes que possam esclarecer a controvérsia em questão. Então, às vezes, uma prova muito importante para mim em um processo X, ela já foi produzida num processo Y, que são questões conexas. Então, para evitar esse desgaste, né, para evitar os esforços para produzir a mesma prova duas vezes, eu posso, então, requerer a prova emprestada de outro processo. A admissibilidade depende da observância do contraditório no processo originário e da relevância para o processo em curso. Então, como eu disse para vocês anteriormente, vai ser analisado se foi respeitado o contraditório e a ampla defesa em relação àquela prova, né? Contraditório, se foi dado a oportunidade da parte contrária falar sobre isso naquele processo também, como essa prova foi produzida e a relevância dela para o processo em curso antes de determinar que ela seja trazida. Limitação. Só pode ser utilizada se a prova foi produzida legalmente e respeitou as regras do devido processo legal. Então, se essa prova foi obtida por meio lícito, se ela foi produzida de forma legal e se ela respeitou as regras do devido processo legal. Então, se for o caso de necessidade de uma prova emprestada, o juiz entender que ela vai ser útil sim para o processo, ele pode determinar essa prova emprestada. Prova ilícita. Deixa eu ver aqui se eu trouxe para vocês. Peraí. Vamos falar sobre prova ilícita para a gente finalizar essa prova. As provas ilícitas, então, são aquelas obtidas em violação a normas legais ou constitucionais, como, por exemplo, gravações realizadas sem o consentimento da parte envolvida. Essas provas elas comprometem a integridade do processo, pois são adquiridas de maneira não conforme com a legislação vigente. Em regra, essas provas, as provas que são obtidas de forma ilícita, elas são inadmissíveis. Então, elas não podem ser utilizadas no processo. Mas, como tudo no direito tem regras, tem regras e tem exceções, a prova ilícita não seria diferente. Então, a regra é que provas ilícitas serão inadmissíveis. E a exceção é que elas podem ser aceitas em casos excepcionais, quando essenciais para a defesa de direitos fundamentais e desde que superem o prejuízo causado pela ilicitude. O que acontece? Aqui a gente tem a questão da teoria dos frutos da árvore envenenada. Você já deve ter escutado essa teoria, né? Falando sobre essa teoria, mas ela diz respeito que toda prova produzida em consequência
de uma descoberta obtida por meio ilícito estará contaminada pela ilicitude, considerada ilícita por determinação. É por isso que a gente fala de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada pela ilicitude, seus frutos também serão contaminados por essa ilicitude. Mas quando o conteúdo ele for mais relevante do que a ilicitude, como ela foi obtida, essa prova poderá ser admitida. O que acontece? Quando eu tenho. Aqui a gente fala que o conteúdo da prova ilícita ela é mais relevante do que a ilicitude de como ela foi obtida. Então, essa análise ela vai ser feita pelo juiz, né? E ela é crítica para determinar, né, a busca pela verdade. Então, se o juiz vê que o que está ali, que o conteúdo, ele é de fato mais importante para o processo, né, para essa busca da verdade real, for mais relevante do que a forma como ela foi obtida, o juiz ela pode determinar. Senão, ela será inadmissível e o juiz vai determinar que ela seja retirada do processo, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre provas. A gente falou então das disposições gerais, quem tem que provar, qual o papel do juiz. Definimos que o juiz ele pode requerer provas de ofício, buscando sempre a verdade real. A gente estudou as espécies, né? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Compartilhar. Então, aqui a gente falou sobre a fase de instrução. Então, depois que acaba a fase postulatória, né, com a resposta do réu, e é feita essa fase de saneamento que o juiz organiza, vê quais provas são necessárias para provar os fatos que estão sendo discutidos. Então, na fase de saneamento que o juiz vai determinar, a parte autora, ela requereu prova testemunhal, prova pericial, e essas provas são realmente necessárias. Então, na fase de saneamento, o juiz vai determinar a produção dessas provas para que na fase de instrução seja ouvidas testemunhas, seja realizada a perícia, ou que seja determinado depoimento pessoal das partes. Então, é isso. Essa fase de instrução ela é extremamente importante para o processo, para que o juiz ele forme o seu convencimento, para que a sentença seja o mais justa possível. E eu costumo dizer que o mais redonda dentro dos fatos, dentro do que as partes estão trazendo, né? Então, ela é extremamente importante, ela deve ser coerente de acordo com os fatos que estão sendo discutidos. Então, é isso. Na próxima aula de monitoria, a gente vai falar sobre sentença e coisa julgada. E eu vou tentar trazer para vocês também alguns exercícios da OAB para a gente fazer resolução e para a gente começar a pensar também na P2. Então, é muito importante. Então, se vocês têm algum tipo de dúvida sobre essas regras das provas em espécie mesmo, sobre a prova testemunhal ou depoimento pessoal, ou prova documental, o que que pode, o que que não pode, me procura, tira dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, enfim. Eu estou lá no grupo da monitoria, que eu mando o link para vocês das aulas. Me procurem, tirem dúvidas, essa parte de instrução ela é muito importante. Espero ter contribuído com vocês, né? Espero ter passado para vocês todo o conhecimento sobre essa matéria. Estou à disposição caso tenham dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Assistam às aulas anteriores, que a gente passa por toda essa linha do tempo processual, que é extremamente importante, não só para a matéria de processo civil 1, mas também para vocês entenderem o processo civil 2, enfim, e na prática como tudo isso funciona. Estou à disposição e é isso, gente. Bom final de semana, bons estudos para vocês.